Mas, irmãos, estamos aqui todos os domingos numa grande batalha. A salvação pelas obras ou a justificação pela fé? Quando Paulo escreveu essa epístola aos Gálatas, ele tinha essa batalha, mostrar aos crentes da Galácia que a salvação é somente pela fé. E é uma batalha, porque o ser humano, ele gosta do mérito. Ele quer a salvação pela sua conquista, porque ele fez algo para ter, é o mérito, a sua capacidade. O ser humano gosta, o pecador gosta de se vangloriar e de mostrar que é justo, que é bom e que faz as coisas. É por isso, irmãos, quando às vezes somos exortados, nós não gostamos muito, porque não gostamos que a palavra do Senhor, ela aponte os nossos pecados, porque todos nós somos muito orgulhosos e pecadores mesmo. Mas os Gálatas foram seduzidos por um outro evangelho. E essa luta aqui, na Epístola dos Gálatas, Paulo dando vários argumentos, é para mostrar que a salvação é pela fé e não depende do homem, nem de nada que o homem faça. E depende somente do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o verdadeiro evangelho, que tem que ser pregado. Já tem um falso evangelho, o outro evangelho, que os judaizantes estavam pregando naquela época, nas igrejas que Paulo tinha acabado de plantar. Eles foram lá pregar um outro evangelho, onde a salvação não era somente, palavra perigosa, né? Somente no nome de Jesus, mas também pela observação da lei de Moisés, obras. No islamismo não é diferente, né? A salvação é por obras, né? E por isso eles se esmeram e fazem, pelo menos muitos deles, muitas atividades em prol do Islã, porque querem ter uma melhor colocação ali, né, no reino de Alá. Mas a ideia é que a salvação é somente pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite nós vamos observar no capítulo 4 mais um argumento de Paulo, do verso 21 a 31. E este argumento, ele é muito didático. O apóstolo Paulo aqui, ele fantástico, usou uma ilustração maravilhosa do Antigo Testamento para nos ensinar que nós somos salvos somente pela fé e não pelas obras. Veja como Paulo foi extremamente didático. E nesses versículos que nós vamos ler, nós queremos destacar a seguinte ideia: é que os salvos pela fé, eles são livres do pecado e herdeiros das promessas. Duas características: os salvos pela fé são livres do pecado e são herdeiros da promessa. E o apóstolo quer mostrar exatamente isso. Você que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se há alguém aqui que ainda não creu, você é o contrário disso aqui. Você é escravo do pecado e você não tem nenhum tipo de herança celestial com o Senhor, porque você não creu pela fé no Senhor Jesus Cristo. E veja que Paulo quer fazer com que aqueles irmãos que estavam deixando o genuíno evangelho, essas promessas, essas verdades, eles estavam deixando de lado para poder seguir uma religião baseada no mérito humano. A graça de Deus, a fé no Senhor Jesus, ela tem uma característica: ela humilha, né, o que o ser humano é. Humilha a nossa sabedoria, humilha a nossa força, o nosso potencial, e simplesmente mostra que precisamos de Deus. O resumo é isso: eu preciso de Deus. Eu não vou conseguir sem o Senhor. Reconhecemos que precisamos de Deus nos momentos de dificuldade, mas na verdade é porque a gente não percebe, mas os momentos de dificuldade são todos os momentos, porque nós vivemos debaixo do pecado ainda. Em alguns momentos as coisas ficam mais leves e tranquilas, mas vai acumulando, chega um momento que o negócio fica mais difícil, porque o nosso pecado é constante. Às vezes você pode passar o dia todo e achar que nem pecou, talvez porque você não se atentou dos vários pecados que cometeu naquele dia, que se acumularam na sua vida, e o quanto isso vai te afastando do Senhor nosso Deus. Então leiamos Gálatas 4, verso 21, que diz assim:
Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer, porque somos filhos da promessa, desta que é livre, somos da Jerusalém lá do alto, salvos pela tua graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor colocaste nos nossos corações, naquele dia que intentou executar a nossa salvação, efetuar nossa salvação. Pai amado, só temos que te louvar por tamanha graça, e nos ajuda, Senhor, para que a nossa fé e exercício desta fé sejam baseados nestas promessas e nessas verdades maravilhosas. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Veja então que os salvos pela fé são livres do pecado e herdeiros da promessa. 3 implicações desta verdade que nós observamos no texto que acabamos de ler. Primeira delas é que a salvação pelas obras nos escraviza ao pecado. Toda pessoa que vive num sistema de salvação por obras, ela é escrava do pecado. Acha que está certa, mas não está. E vive acreditando que fazendo obras vai se justificar diante de Deus. Na verdade, isso não é novo nessa epístola. Desde o começo, Paulo vem falando desta verdade. E aqui o apóstolo, ele usa o exemplo de 2 mulheres. Aquelas 2 que eram esposas de Abraão, Agar e Sara. E nós vamos entender que isso é uma ilustração. Em breve observaremos o termo alegoria que Paulo coloca aqui no verso 24. Mas no início do verso 21, Paulo explica muito bem o que ele quer dizer aqui nesses versículos. Gálatas 4:21 diz: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Quer dizer, Paulo diz, olha, responda essa pergunta que eu vou fazer. Paulo está dizendo isso. Quem tem que responder? Paulo está falando com quem? Os que querem estar sob a lei. Ou seja, aqueles que acreditam que a salvação é por obedecer à lei. Para ilustrar, se você pegar a Bíblia e quiser aplicar todos os aspectos morais e éticos da Bíblia na sua vida, você se torna um crente? Não. Você se torna um cidadão, um homem de bem, uma mulher de bem, mas não um crente. Se você for aplicar os aspectos morais, os aspectos éticos que a Escritura ensina. Por exemplo, ser um bom marido, ser fiel à sua esposa, cuidar dos seus filhos, pagar suas contas, né? Ter uma igreja. Isso vai fazer de você um crente salvo? Não. O que faz de você ser crente salvo é crer pela fé que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e não ficou morto, mas ressuscitou, mostrando que é Deus e indicando que nós também haveremos de ressuscitar. Isso faz de alguém um salvo, um crente no Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental, porque existem muitas pessoas, membros de igrejas, nas igrejas ditas evangélicas, até com uma boa conduta de vida, deixaram a bebedeira, deixaram as drogas, a prostituição, os adultérios, o mundanismo. Deixaram.
mas não creram que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados. Se não houver essa confissão de fé, primeiramente para Deus e depois publicamente, que é principalmente representada no batismo, então não há, obviamente, não estou dizendo que o batismo gera a conversão, mas se não há essa divulgação pública da fé, é sinal de que não houve conversão, porque ninguém se converte somente para si. E então Paulo está falando aqui daqueles Gálatas que estavam querendo crer que a salvação era por obras, obedecendo a lei. Aí ele pergunta, ainda no verso 21, acaso não ouvis a lei? Olha que pergunta. Claro que eles ouviram a lei. Então essa é uma pergunta muito capciosa. O que na verdade o apóstolo queria saber deles era, vocês não entenderam o propósito da lei? E em textos anteriores, Paulo diz qual o propósito da lei de Moisés. Qual o propósito da lei de Moisés? Alguém lembra? É mostrar, diga. Eu acho que eu ouvi algo parecido com ressaltar o pecado do homem. Não sei se foi isso, mas foi algo, veio um pecado aí no meio. Mas a ideia é ressaltar o nosso pecado. É o papel da lei de Moisés. Aí você pergunta, pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou judaizante, não sou judeu e tudo, o que é que a lei de Moisés tem a ver comigo? Na verdade, nós não precisamos seguir hoje a lei de Moisés, isso foi para a nação de Israel, mas os princípios morais da lei, eles estão no Novo Testamento, sim, e nós temos que viver nas boas obras, mas as boas obras, elas não são a razão da nossa salvação, elas são o exercício da nossa salvação. Eu fui salvo pelo sangue de Cristo para viver nas boas obras para a glória de Deus, assim como você também. Então eles trocaram as coisas, e não sei se você percebe, mas existe uma grande religião, uma grande igreja, ou dita igreja no nosso Brasil e no mundo, que praticamente caiu nesse problema aqui dos Gálatas, crendo que você chega a Deus fazendo boas obras. Isso é um engano. Não existe, não é verdade, não é o Evangelho de Jesus. Porque primeiro o Senhor transforma o nosso coração de modo sobrenatural, para depois nós vivermos nas boas obras de Cristo, para podermos imitar a conduta, a ética e a vida do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Depois dessa pergunta, para chamar os Gálatas ao entendimento do que realmente é a função da lei é ressaltar o nosso pecado, a função da lei é mostrar que estamos perdidos, e aí então querermos buscar a Deus, ele começa a explicar sobre a sua alegoria, sobre a sua ilustração, e ele passa a explicar através das duas esposas de Abraão, Agar e Sara. No verso 22 nós lemos, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. E aqui é muito importante lembrar que ele não está apresentando um significado místico, espiritualizado ou oculto ao texto, não. Porque ele usa um termo alegórico. Para muitos intérpretes da Bíblia, essa expressão alegórico, alegoria ou alegorizar, se refere a você extrair um significado oculto do texto, né? E um mistério que estava ali presente naquele texto. Por exemplo, dá um exemplo. Tem um texto apócrifo chamado Epístola de Barnabé. E na Epístola de Barnabé não é bíblico, é um texto apócrifo. Ele se usa muito, o autor se usa muito de alegoria. E ele vai pegar o número, os 318 do exército de Abraão, quando ele lutou lá em Gênesis 14, contra os 5 reis da região de Sodoma e Gomorra por ali. E então ele vai interpretar. Quem são os 318? Aí ele vai dizer que 300 é escrito com o tal, que é a cruz de Cristo. Isso é uma interpretação alegórica, né? Aí o 18 vai falar dos apóstolos. E aí ele vai embora e atribui sentido ao que ele quer, dentro daquele texto lá de Gênesis, da luta de Abraão com seu exército de 318 homens contra os reis ali de Sodoma e Gomorra. Mas Paulo não fez isso, que eu acabei de citar lá na Epístola de Barnabé. Paulo está fazendo o quê? Ele está pegando 2 personalidades do Antigo Testamento e ilustrando as 2 alianças, e com os 2 filhos destas, ilustrando quem são
aqueles salvos pela fé e quem são aqueles que acreditam na salvação por obras, para que os gálatas entendam que o sistema de salvação por obras não vem de Deus. É isso que Paulo quer dizer neste texto. Então, no verso 22, nós lemos assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Quem é a mulher escrava? Agar. Quem é a mulher livre? Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Aqui nós temos vários paralelos, né? Tem 2 mulheres, tem 2 filhos, uma mulher escrava e outro livre, e outra livre. Nasceu também um filho segundo a carne, foi o filho da escrava. E o filho que nasceu da livre é o filho da promessa. Então você tem escrava e livre, e você tem carne e promessa. Então estes elementos que Paulo elencou desta história de Agar e Sara, obviamente de Abraão também, foi para ilustrar o quê? Aqueles que creem na justificação por obras, estes são escravos. Escravos do pecado. Aqueles que creem numa salvação por obras, eles dependem, eles acreditam que eles têm força em si mesmo, na sua própria condição humana, para chegar até Deus. Assim como Abraão, que teve a promessa de Deus que teria um filho, uma grande descendência, e em um dado momento, até com a permissão da sua esposa, talvez em um momento de descrença, ele tomou sua escrava e a possuiu, e teve um filho, que foi Ismael, né, que acredita-se que seja o pai dos árabes até hoje, né, os ismaelitas. Mas a ideia então é que Abraão tentou cumprir a promessa de Deus de Gênesis 12 com suas próprias mãos, com sua própria força. Daí um filho que nasceu da carne, de uma produção humana normal, de uma relação íntima de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque Sara era estéril. Então, se Sara não pode dar um filho para mim, eu vou resolver esse problema. E então a própria Sara sugere, né, que era um costume já mesopotâmico. Eles vieram de Ur dos Caldeus, de uma região da Mesopotâmia, e era um costume que, se a esposa legítima não podia gerar filhos para o seu esposo, ela dava uma escrava, para que a escrava fizesse este serviço, e o filho que nascia seria o herdeiro. Perceba então que Abraão tentou resolver a questão de não ter filhos com sua própria força, com seu próprio entendimento, usando a sua escrava Agar. Por isso, no versículo 23, Paulo diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, de produção normal, natural, entre homem e mulher. Mas o filho da livre, da promessa. Foi milagre, veio de Deus, não dependeu do homem, dependeu da ação sobrenatural de Deus, fazer com que Abraão e Sara concebessem um filho, Isaque, o filho da promessa. Isso serve de ilustração, símbolo, para mostrar quem depende das obras próprias para a salvação e quem depende da obra de Deus para a salvação. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus ter misericórdia daquele a quem ele quer ter misericórdia. Então veja que o filho da mulher escrava era Ismael e o filho da mulher livre era Isaque. E aqui nós temos todos esses paralelismos. Há uma diferença grande entre Ismael e Isaque. Nós temos alguns contrastes aqui. Um contraste nós vamos observar do verso 23 ao 28, é o nascimento, acabamos até de explicar. Um segundo contraste é em relação, na questão da sua relação mútua. Como era a amizade de Ismael e de Isaque? Parece que não era muito boa. E um terceiro contraste, no verso 30, se refere ao direito à herança. Quem tinha direito à herança? Ismael ou Isaque? Então, tudo isso, a partir disso, nós podemos começar a entender o que é que o apóstolo Paulo quer com esta ilustração. E nesse primeiro momento observamos que a salvação pelas obras nos escravizam ao pecado. Quando aquela pessoa lesse essa epístola, quando um crente das igrejas da Galácia lesse esse texto, ele ia entender: eu sou filho da escrava
ou eu sou filho da livre? Eu creio nas minhas próprias obras para a salvação, ou eu creio que a salvação vem pela promessa de Deus no descendente que é Jesus, que morreu numa cruz pelos meus pecados? E obviamente ele deveria entender que se ele crê na salvação por obras, por aquilo que ele faz, pelos seus méritos, ele não seria livre, ele seria escravo dos seus próprios pecados ainda. E qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? A diferença é que uma pessoa que crê numa salvação por obras, e eu não quero dizer aqui as igrejas e as religiões, mas são praticamente todas do mundo, exceto a bíblica, o cristianismo bíblico, é que você está preso e não tem opção, você está escravizado aos seus pecados, e apesar de pensar que está salvo, ainda está no inferno. E o outro, o da promessa, filho da livre, aquele que creu pela fé no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo. Não porque tem condição de ser, não porque é bom ou porque é melhor do que os outros, não porque está numa igreja batista, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e ele creu nesta revelação e nesta verdade. Isso é suficiente para retirar uma pessoa do inferno. Mas nós temos uma segunda implicação. A primeira é que a salvação pelas obras nos escraviza ao pecado. E talvez por isso muitos que se dizem cristãos ainda vivem escravos dos seus pecados, porque pensam que estão no caminho certo, mas estão crendo numa salvação por obras. Segunda implicação é que pela fé nós somos livres da condenação, livres dos nossos pecados, livres para quê? Para a pátria celestial. Olha o versículo 24, Gálatas 4, 24. Estas coisas são alegóricas, e entenda, Paulo aqui está dizendo, por alegórico isso é ilustrativo, são figuras. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Ele está usando a história de Agar e de Sara, mas para ilustrar essas duas alianças. Que duas alianças são essas? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Duas alianças, uma das obras e uma da fé. A primeira aliança, que ele representa como Agar, a aliança do Monte Sinai. Que aliança foi feita lá no Monte Sinai? Vocês lembram? Foi quando Deus, lá em Êxodo 20, deu a lei para Moisés. E ali foi formada uma aliança, chamada aliança sinaítica. E o que diz essa aliança? É um acordo. A aliança é um acordo, é um contrato. Que contrato foi esse que Deus fez com o povo de Israel e, consequentemente, com a humanidade? É que se você obedecer à lei de Deus, você será abençoado. Se você não obedecer à lei de Deus, você será amaldiçoado. Essa aliança não fala de salvação. Essa aliança fala de fidelidade. É uma aliança feita com o povo de Israel. Essa aliança não compete hoje à igreja. A igreja deve ser obediente, sim, ao Senhor. E vai ser abençoada se for obediente. Mas o fato de ser obediente não garante que você será salvo. Quem garante que você será salvo? Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, porque ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso não pode ser desfeito, isso não pode ser cancelado, isso não pode ser anulado. Por isso temos certeza de que fomos salvos pela graça de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas então, veja esta aliança de Agar. É uma aliança que se refere à obediência. Quando você obedece ao Senhor, você é abençoado. Quando você não obedece, você é amaldiçoado e punido por Deus. Por que a nação de Israel foi para o cativeiro babilônico? Porque não obedeceu a Deus. E Deus deu chance e oportunidade do povo se arrepender. O povo se arrependeu? Não. Resultado, cativeiro babilônico. E o tempo que Deus deu foi enorme. Essa lei registrada em Deuteronômio sobre o cativeiro babilônico que viria, não falou especificamente o cativeiro, mas falou as características deste cativeiro, estão registradas na lei de Deuteronômio. Isso aconteceu por volta do século XV a.C. O cativeiro babilônico aconteceu por volta do século VI a.C., aproximadamente 900 anos. O povo de Israel teve para ser fiel a Deus. E foi fiel? Não. Foi para o cativeiro babilônico.
O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, as muralhas foram destruídas por conta do pecado. É disso que trata essa aliança do Sinai, essa aliança que é representada por Agar e que tem por característica a escravidão. Por que escravidão? Porque a lei tem a função de mostrar que nós somos pecadores. Eu sou pecador. Somente Cristo me liberta da condenação do meu pecado. Versículo 25. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E então Paulo aplica. A Jerusalém atual do primeiro século, a Jerusalém do apóstolo Paulo, era uma Jerusalém que cria na salvação por obras. E Paulo estava muito triste ao dizer isso. Era a Jerusalém atual escrava dos seus próprios pecados. Se formos falar da igreja, a igreja do Senhor no século 21. Quantas igrejas verdadeiramente têm testemunhado do Evangelho, têm falado do Evangelho do Senhor Jesus honestamente, da graça de Deus, da fé no Senhor Jesus Cristo? Olha, se formos observar bem, as maiores, mais ricas e grandes igrejas da nossa nação estão muito longe do genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos pensar nos crentes. Quantos são os crentes no Brasil que verdadeiramente estão empenhados em ler a Bíblia, em conhecer o Evangelho, em saber de Jesus? Vamos um pouco mais além, em viver o que Jesus quer que vivamos. Se você for realmente peneirar, vão sobrar poucos. Talvez, se pensarmos na igreja evangélica a nível de Brasil, ela está muito parecida com a Jerusalém na época do apóstolo Paulo. Por isso que Jesus, quando estava entrando lá em Jerusalém, Lucas capítulo 19, ele chora por aquela cidade. Porque a cidade estava tomada de incredulidade. E a pior coisa é uma pessoa achar que ela é salva, quando na verdade ela está no inferno. Ela achar que um ritual vai livrá-la da condenação dos seus pecados, quando na verdade não vai. É somente o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quantos milhares de pessoas estão indo para o inferno achando que estão salvas? Ser membro de uma igreja evangélica não salva ninguém. Carregar a Bíblia debaixo do braço não salva ninguém. Só o sangue de Cristo nos salva da condenação dos nossos pecados. Lembre-se muito bem disso, para que você possa investigar a sua vida. E se você viveu talvez anos numa igreja e nunca se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e pediu para Jesus lhe salvar, faça urgentemente. Você não precisa levantar a mão, mas você pode fazer junto do Senhor Jesus e confessar o seu pecado e se arrepender e seguir o Mestre, assim como ele ensina. Olhe Mateus 23, 37. Mateus 23, 37 também ilustra o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, desta Jerusalém atual, incrédula, porque acreditava numa salvação por obras. Diz assim, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus falando. Quantas vezes eu quis reunir vocês, meu povo judeu de Israel, debaixo da palavra, para que vocês crescem e fizessem parte do reino de Deus, e vocês não quiseram. Jerusalém preferiu viver na incredulidade. Só que a incredulidade deles, na cabeça deles, não era incredulidade. Eles achavam que naqueles rituais que eles tinham, a guarda do sábado, a circuncisão, o não comer carne, uma série de outros rituais, os levava à salvação junto com Deus. É isso que Paulo combatia. Hoje, muitos acreditam que só iam fazer parte do ministério X, da igreja X, meu nome está ali, estou garantido com o Senhor. E outros compram relíquias sagradas para poder estar perto de Deus. Já pensou? Que absurdo! Isso tudo é escravidão ao pecado.
Olha ainda Gálatas 4:26. E aqui ele faz outro paralelo. Ele falou da Jerusalém atual, do primeiro século. E agora no verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. O apóstolo aqui, ele está se colocando como cidadão dos céus. A Jerusalém lá de cima é a Jerusalém celestial, é a pátria celestial, da qual todos aqueles que creram no Senhor Jesus fazem parte. Então, a nossa nacionalidade não é só aqui de brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. E como tais, devemos viver à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aquele crente, muito apegado às coisas desse mundo, muito ligado à sua agenda terrena, de compromissos terrenos. Se investigue, ore por você mesmo, peça que o Senhor abra sua mente. Se o seu programa de vida não bate com o da Igreja de Jesus, é o momento de você se investigar. Porque nós temos uma Jerusalém da terra e uma Jerusalém do céu. Aqui Paulo estava falando num contexto bem judaico, né? Porque o problema envolvia essa questão da lei de Moisés. Mas transformando isso para a nossa realidade, existe uma igreja muito terrena e uma igreja espiritual do céu. A igreja terrena é aquela que ela abre ali um prédio e 2 meses depois tem 1000 pessoas. Sabe por quê? Porque são as doutrinas que o homem gosta. De primeiro não se fala de pecado, muito menos de santidade, mas de emoção, né? de prosperidade, de realização de vida e de motivação. Não se fala de sacrifício, não se fala de confissão de pecado, não se fala de fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Não se fala de Bíblia. Vê que é complicado, você pega um texto desse, você vai estudar, né? E eu oro a Deus, Senhor, me dá as palavras para que os irmãos entendam o que esse texto quer dizer e que eu consiga transmitir da melhor maneira, porque senão não tem sentido, não é verdade? A pessoa pode ficar aqui 1 hora falando o negócio e você não entendeu nada. Aí quer dizer, eu fico extremamente triste, vou pedir perdão ao Senhor, porque você não entendeu. Qual o sentido de ter uma Bíblia que você não entende? Me explique. Você recebeu uma carta, aí você lê e não entende nada da carta. Qual o sentido? Tem que ler. Tem que ler e entender. Porque esse entendimento produz vida com Deus. Esse entendimento produz bênçãos espirituais. Porque são a palavra de Deus. Mas muitas das igrejas aí fora não ligam para estas questões. Então Paulo fala da Jerusalém lá de cima, que é nossa mãe. Essa Jerusalém lá de cima é comparada com Sara. Sara é a mãe do filho da promessa, que apesar de pecadora, gerou Isaac, um filho que veio de um milagre ali da concepção de Abraão, entre Abraão e Sara. Essa Jerusalém lá de cima, ela é muito falada em Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 14. Esses versículos de Hebreus 11 e 14 que nós vamos ler, eles estão logo depois da descrição de Abraão como um herói da fé, exatamente porque ele creu que Deus poderia, da sua velhice, suscitar um filho. Tem tudo a ver com o texto que estamos estudando aqui, onde Paulo pega a história de Agar e de Sara para ilustrar estes 2 grupos de pessoas que existiam ali nas igrejas da Galácia. Olha Hebreus capítulo 11, versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui, o autor dessa epístola está falando dos heróis da fé, ali do Antigo Testamento. Mas isso vale para nós sim, porque somos igreja, e aqui esta igreja, provavelmente a igreja de Jerusalém, recebeu essa carta. Nós estamos empenhados na Jerusalém lá do alto. A nossa vida aqui na terra, ela está pautada pelo que Deus quer que nós façamos. Ou nós estamos simplesmente entretidos com as nossas atividades terrenas,
cuidando dos nossos trabalhos, cuidando do nosso jardim, cuidando do nosso lazer, cuidando da nossa vida. E a igreja é uma parte dela, é um aspecto da vida, é um ponto, é uma fatia, é uma parcela. Esse é o problema. Isso é secularismo, que não vem de Deus. A igreja, o corpo de Cristo e o próprio Senhor, eles não podem estar na periferia das nossas vidas. Eles têm que fazer parte do nosso alvo, do nosso objetivo de vida. Por quê? Porque você foi salvo por Cristo para fazer a vontade de Cristo. Você um dia disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você não entregou sua vida a Cristo? Você tem que viver por Cristo, como Cristo gosta, como Ele quer, e dedicar a sua vida a Ele. Tudo que você é, todo o seu intelecto, toda a sua energia física, sua saúde, tudo, você tem que entregar ao Senhor Jesus. Isso é adoração. Estes são os da Jerusalém lá do alto, porque entendem que essa vida passa, vai acabar, mais rápido do que você imagina. Não é verdade? E nós que cremos no Senhor Jesus, viveremos nesta Jerusalém lá do alto, na pátria celestial. Verso 27, Gálatas 4, versículo 27. Volte para Gálatas, onde nós lemos assim: porque está escrito, Gálatas 4, 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Como assim? São mais numerosos os filhos da que não dá luz aos filhos da que dá luz? E aqui Paulo quis mostrar o seguinte: os descendentes de Abraão, pela fé, são mais numerosos do que os descendentes de Ismael. Né? Sara teve um filho da promessa, Isaque. E a descendência de Abraão se multiplicou extremamente. E a igreja cresceu enormemente a partir de Atos capítulo 2. Muito mais do que o próprio judaísmo que estava sendo combatido aqui. Muito mais do que o próprio judaísmo. Então, Paulo está mostrando que aqueles filhos dessa Jerusalém celestial vão ser muito mais numerosos. Em Gênesis capítulo 12, verso 2, nós já observamos essa verdade. Olha Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, de Abraão seria feita uma grande nação. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão, que é Jesus, chegaria a todas as famílias da terra. E estes filhos da fé, e que seriam salvos pela fé, seriam muito mais numerosos. E realmente é o que estava acontecendo neste primeiro século com o desenvolvimento da igreja. E cremos que até hoje está acontecendo o crescimento destes filhos da fé. E é interessante que aqui, quando Paulo está argumentando, tem um elemento muito caro para aqueles judaizantes ali, é que eles eram filhos de Abraão. E ser filho de Abraão era algo muito importante, porque se eu sou filho de Abraão, eu já sou salvo, por descendência. Eu já sou descendente de Abraão e sou salvo. Então Paulo estava dizendo, bem, isso não é tão importante assim, porque existe Isaque e Ismael. Ismael também é descendente de Abraão. Só que isso era contra os princípios dos judaizantes daquela época. Só Isaque era o filho da promessa, era o filho importante. Então, quem era de Ismael não deveria participar desta bênção. Mas, na verdade, não dependia da descendência. Não dependia de ser de Isaque, nem dependia de ser de Ismael. Dependia de ser filho da mesma fé de Abraão. E esse sim seria salvo. Por isso, pela fé, somos livres para a pátria celestial. As obras não nos levam a nenhum tipo de salvação, mas pela fé somos livres para estar na pátria celestial junto com o Senhor. Na sua trajetória de vida, nos seus anos como crente no Senhor Jesus Cristo, você almeja a pátria celestial e vive como se quisesse estar na pátria celestial. E como é que a gente faz isso? É muito simples.
Aquilo que você decide fazer hoje na terra é baseado no seu compromisso com Cristo. Por exemplo, ler a sua Bíblia todo dia. Se você é crente em Jesus, entende que é um cidadão desta Jerusalém celestial, e você não lê a Bíblia todo dia, é muito estranho. Se você não ora ao Senhor, veja como foi apresentado pela missionária Rosinha no relatório, os muçulmanos, no pôr do sol, eles estão sempre fazendo as suas orações a Allah, na verdade 5 vezes ao dia, mas aquela é a mais significativa. Não precisamos ser religiosos dessa forma, mas quantas vezes estamos dedicados em oração ao Senhor todo o dia? E então, observamos o último aspecto, a última implicação de hoje, é que somos filhos da promessa e, consequentemente, herdeiros desta mesma promessa. Olha Gálatas 4, verso 28. Gálatas 4, verso 28. Volta aí para Gálatas 4, 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Ou seja, não somos salvos pelas obras da lei, mas pela promessa no nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 29, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E aqui nós temos um relato, no verso 29, de Ismael perseguindo Isaac. Ismael era 14 anos mais velho que Isaac. Então, teve um momento de uma festa do desmame de Isaac. Isaac já com 3 anos de idade. E Ismael tinha 17. E ele não gostou muito dessa realidade. Por quê? Porque até antes do nascimento de Isaac, quem era o herdeiro de Abraão? Ismael, não é verdade? E Ismael herdaria as riquezas. Abraão era um homem rico. Abraão tinha um exército. Abraão não era um homem desprovido de condição. E então, quem seria o herdeiro? Ismael. Nasce Isaac, um filho de um milagre, da promessa de Deus, de onde viria o Messias. Ismael já ficou um tanto receoso, talvez triste, sua mãe Agar também. E então, quando ele foi desmamado, quando Isaac já foi feita uma festa para este desmame, e então Ismael o tratou com indiferença. Olha Gênesis 21, verso 8, fala um pouquinho dessa história. Gênesis 21, versículo 8 diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. E a ideia do caçoar aqui é motejar, ridicularizar e zombar. E ele já com 17 anos, Ismael, já estava zombando do seu meu irmão de apenas 3 anos de idade. E o que Paulo quis mostrar aqui com Gálatas 4, 29, é que ainda no primeiro século estava tendo problema entre aqueles de Ismael, das escravos do pecado, da salvação por obras, e aqueles de Isaac, filhos da promessa, salvos pela fé em Jesus. Ainda estava tendo essa dificuldade. Obviamente, isso aqui é uma ilustração que Paulo está fazendo com Isaac e com Ismael. Paulo estava lutando para que ficasse o genuíno evangelho contra aqueles que estavam apresentando um outro evangelho da salvação por obras. E então, no versículo 30... Contudo, Gálatas 4:30, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E o que Paulo quer destacar aqui é que aqueles que são salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, filhos da livre, essa é a ilustração, que estarão na Jerusalém lá do alto, estes são os herdeiros, herdeiros de Deus. Herdeiros de quê? Do novo céu e da nova terra. Herdeiros de quê? Da eternidade. Herdeiros de quê? De uma ressurreição. Naquele momento da segunda vinda, quando o Senhor Jesus voltar, depois da grande tribulação, sabe quem voltará com Jesus? A igreja ressurreta. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem vai estar administrando o milênio, os 1000 anos, junto com o Senhor Jesus Cristo, reinando aqui nesta terra? Nós,
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Herdaremos tudo isso. Você fica feliz? Ficaria feliz se você herdasse uma terra, um sítio, uma chácara, uma fazenda, com muito gado ali? Já você ficaria feliz? Talvez você desse pulos de alegria, né? Olha, morreu um parente. Não, eu fiquei triste, mas fiquei feliz, porque ele deixou uma grande herança, né? Consolou, né? Deu um consolo. Eu vou pegar essa herança e ficar muito rico com ela. Quem de nós não ficaria feliz pela herança, claro, né? Nós somos herdeiros de todas essas promessas celestiais. Hoje lutamos com as nossas contas a pagar, com trabalho, filhos para criar e tantas coisas difíceis ao redor da nossa vida. Mas herdaremos um novo céu e uma nova terra, junto com o Senhor Jesus Cristo. E o que é que você pagou por isso? Nada. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma obra. Qualquer obra que você fizer nesta igreja ou por esta igreja não vai garantir a sua salvação. Porque é pela fé no Senhor Jesus Cristo. O que fazemos aqui já é de gratidão por tudo o que Jesus fez para conosco. Isso serve para que nós entendamos. Antes de dizer o que é que nós devemos entender, deixe-me ler o verso 31. Gálatas 4:31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Filhos da livre, filhos de Sara, da descendência de Isaac, filhos da mesma fé de Abraão. E isso é sobrenatural, vem pelo poder de Deus. Sabe o que é que nós devemos entender? É que tudo que nós fazemos aqui, nesta igreja, que é o corpo de Cristo, é para a glória de Deus. Porque Jesus nos deu liberdade. Liberdade de quê? Do pecado. Porque o pecado é o mal. É o mal deste mundo, que está nos nossos corações. É o mal. Quando você pensar em apontar o erro de alguém ou o mal de alguém, lembre-se disso. O pecado está aqui. Eu sou o mal. Está no meu coração. Não, mas eu sou tão bom. Engane-se. Você se engana. O pecado está aqui, irmãos. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. João capítulo 1, né? E o pecado é o que nos destrói, prejudica. Relacionamento de marido e de esposa, relacionamento de pais e filhos, a política nacional, tudo que acontece no mundo é fruto do pecado humano. E vivemos, por isso nós vivemos pela fé, investindo no corpo de Cristo, que é a igreja, a instituição que o Senhor Jesus deixou na terra. Para quê? Glória de Deus. Com que objetivo? Adorar ao Senhor e levar o evangelho aos perdidos, que estão indo para o inferno, como a missionária Rosinha bem colocou aqui. Estão indo para o inferno. Ah, mas Deus sabe aqueles que vão se converter. Eu sei que Ele sabe, mas eu não sei quem são. E nós proclamamos o Evangelho para a glória de Deus. Devemos servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com tudo o que somos, exatamente por isso. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, libertos da condenação dos nossos pecados, libertos para ter uma vida santa no meio dos nossos próprios pecados, no meio de uma sociedade corrupta. Essa é a liberdade que Jesus nos dá. Essa é a liberdade que Paulo prega na Epístola aos Gálatas. E é baseado nesta liberdade da salvação pela fé que nós devemos servir com tudo que somos ao Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nos ajuda, liberta-nos, ó Pai, dos nossos pecados. Capacita-nos, Senhor Deus, a entender a mensagem do apóstolo, que nos exorta a viver pensando nesta Jerusalém lá de cima, crendo somente pela fé no Senhor, vivendo pela fé, sabedores de que somos livres do pecado, não precisamos mais viver escravizados a ele, como a ilustração que Paulo nos coloca da escrava Agar e de seu filho Ismael. Ajuda-nos, Senhor Deus, a servirmos ao Senhor com qualidade, com inteireza de coração, com disponibilidade, com toda a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos mais fé. Esta fé que o Senhor colocou em nós no dia em que cremos no Senhor Jesus Cristo, porque não podia vir de nós mesmos tamanha fé, mas veio do Senhor. E ajuda-nos, ó Pai,
a desenvolver esta fé, de modo que vivamos por ela, para a glória do Teu nome, e a Tua igreja seja vitoriosa, glorificando o Teu nome e levando o Evangelho aos perdidos. É tudo isso nós te pedimos, que o Senhor nos convença destas verdades na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.